Olá! O objetivo desse vídeo é demonstrar uma das características inerentes ao capitalismo, que é a sua incapacidade de errar no que tange a sua alocação de recursos. Mas antes, deixe-me me apresentar. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje vamos falar de capitalismo. Eu gosto muito de falar de capitalismo, porque é um assunto que me chama bastante atenção. Eu gosto de economia, esse canal é de economia, e economia é sobre capitalismo na grande maioria das vezes. Mas enfim, é um consenso muito grande entre os acadêmicos, entre os membros da faculdade, da academia de economia, mas que não é muito conhecido pelo mainstream, o conceito de falhas de mercado. Existem falhas de mercado, esse é um conceito. Esse é um conceito que existe. E eu vou demonstrar no vídeo de hoje o porquê esse conceito ele é falho, tanto na sua aplicação como justificativa para a intervenção estatal, quanto na sua própria conceituação. O próprio conceito de falha de mercado é falho. E eu vou demonstrar no vídeo de hoje essas duas coisas que são muito diferentes. Mas enfim, vamos começar falando do que é falha de mercado. Falha de mercado é um conceito econômico muito bem reconhecido pela academia, que se define como o mercado, às vezes, falha em se autorregular e alocar recursos da melhor forma possível. Esse é o conceito de falhas de mercado. E ele é utilizado como justificativa para a intervenção estatal. Então, geralmente, quando se fala a respeito de falha de mercado, fala o mercado, às vezes, falha em alocar recursos e, por isso, o Estado deve intervir. Mais adiante eu vou falar sobre a respeito de intervenção estatal nesse vídeo ainda, mas vamos primeiro falar, fazer investigações a respeito de falhas de mercado, desse conceito. Falhas de mercado é esse conceito de que o mercado falha. É bem autoexplicativo, mas por que esse conceito é falho? Porque o conceito de falha de mercado não se configura na realidade e muito menos falha completamente ao seguir a lógica básica. Por quê? Porque o mercado sempre vai alocar recursos da forma mais eficiente possível. Na economia, nós temos recursos finitos, nós temos recursos escassos. E é por isso que a ciência econômica existe. Para tentar encontrar e tentar analisar formas diferentes de alocar recursos e como isso se dá. Então, o mercado, o capitalismo, é a forma mais eficiente de alocar recursos. Por quê? Porque existe uma coisa chamada cálculo econômico. Cálculo econômico é quando, por meio do mecanismo de preços, pode-se saber exatamente quanto deve se produzir e quanto se vai consumir em determinado momento. E por meio dessas estimativas, que não são sempre exatas, mas que demonstram o caminho que o mercado vai seguir naquele momento, faz com que a oferta e a demanda tendam a se equilibrar, tendam a chegar em um equilíbrio. E sempre que uma se modifica, a outra acompanha ela de alguma forma. Então, se por exemplo, há uma alta na demanda de bolhas de sabão, as pessoas por algum motivo querem muito consumir bolhas de sabão. E aí o mercado vai ter mais pessoas querendo comprar, elas vão começar a pagar mais por aquilo, então o preço vai subir do sabão em pó, ou do que for necessário, da água também um pouco. Se for uma água específica que faz as bolhas de sabão serem melhores ou alguma coisa assim. O que vai acontecer é que vai aumentar o preço, e aí se aumenta o preço de venda daquilo, as pessoas vão começar a produzir mais daquilo. Então os produtores vão aumentar sua produção até que se equilibre a oferta e a demanda. E o mercado é sempre sobre isso, sobre equilibrar a oferta e demanda e buscar sempre alocar recursos da melhor forma possível. Porque não se dá para produzir qualquer coisa, na verdade qualquer coisa não se dá para produzir todas as coisas ao mesmo tempo. Porque senão nem existiria economia, porque nós não teríamos recursos finitos, nós não teríamos bens finitos. E a economia é a ciência que estuda o problema da escassez e porque os bens são finitos, né? Então, ela trata a respeito disso. E o mercado é a forma mais eficiente de alocar esses recursos, porque o mecanismo de preços, ele demonstra naquele dado momento histórico o que deve ser feito, tanto pelo produtor quanto pelo consumidor de determinado bem. E por meio das forças de todos eles, ele acaba se regulando de uma forma mais ou menos acertada. O mecanismo de preços não é perfeito, mas não há como fazer melhor do que isso.
Não tem como um ente específico ou um grupo de pessoas com ideias subjetivas definir o preço de algo ou alocar os recursos de uma forma mais eficiente do que o mercado. Por quê? Porque o mercado tem toda essa coisa de todas as pessoas compram, vendem, produzem e todas as pessoas que estão envolvidas nesse mecanismo de mercado acabam modificando o preço para cima ou para baixo de determinado bem e faz com que eles se equilibrem no final. Enquanto que uma ação, por exemplo, de um órgão estatal vai ser sempre subjetiva e vai ser sempre um grau subótimo de produção, porque não se vai produzir mais com menos e não vai se produzir necessariamente o que a população quer, o que os consumidores querem. Então, o capitalismo ele é a forma de produção e de alocação de recursos mais eficiente. O livre mercado é a forma mais eficiente por conta disso. E é impossível para ele falhar de qualquer forma possível, no sentido de ele se regular de uma forma subótima. É impossível para o mercado, porque o próprio conceito de livre mercado já pressupõe que, a partir do cálculo econômico, os bens vão ser alocados da melhor forma possível. É impossível para um livre mercado alocar os bens de forma subótima. Ele pode não alocar de forma perfeita, mas ele aloca da melhor forma possível naquele momento e com as informações que as pessoas têm e com tudo isso. Então, nenhuma ação estatal pode melhorar o mecanismo de mercado ou dinamizar o mercado ou ajudar o mercado de alguma forma. Então, o próprio conceito de falha de mercado é inconsistente e é conceitualmente falho por conta disso, por conta de entender-se que o mercado pode alocar recursos de maneira menos eficiente. Você não pode definir que ele aloca de forma menos eficiente em um caso ou em outro caso, porque além de você ser um ente subjetivo, um ser, um indivíduo único, que não tem acesso a todas as informações da produção e do consumo de determinados bens no mercado, você também não tem a capacidade de alocar isso de uma forma melhor, porque a sua própria análise é falha em comparação ao mecanismo de preços do mercado. Isso é um conceito muito bem aplicado, exemplificado e muito bem conceituado por Mises em seu livro Ação Humana, que é o principal livro dele. Mas enfim, isso é sobre por que o mercado nunca falha, porque não existem falhas de mercado. Mas agora vamos conceituar e vamos averiguar, vamos investigar, é uma palavra melhor, a respeito de utilizar de falhas de mercado, do conceito de falhas de mercado para justificar a intervenção estatal. Por que isso também é errado? Porque cai na falácia naturalista ou a guilhotina de Hume, como você quiser chamar, que você está derivando, você está, a partir de uma declaração descritiva, trazendo uma declaração normativa, ou seja, você pega uma descrição de algo, nesse caso da falha de mercado, vamos considerar que exista falha de mercado por um momento, para fazer esse exemplo, para fazer essa análise. Então, mesmo que exista falhas de mercado e, sei lá, não estão alocando da melhor forma possível o uso da madeira em determinado local, isso é uma declaração descritiva. Você está descrevendo que algo acontece de determinada forma, está descrevendo que não está sendo alocado da melhor forma possível. E definir a partir disso o que deve ou não ser feito é uma falácia naturalista, porque você está justificando seus fins a partir dos meios. Então, mesmo que você tenha uma boa intenção ou que você tente buscar fazer isso para ajudar os outros, você está partindo de um pressuposto descritivo para criar uma norma e tentar justificar o que deve ou não ser feito por um ente ou por outro, o que deve ou não acontecer e o que é justo e o que é injusto. E tentar definir o que é justo e o que é injusto a partir de uma análise descritiva incorre nessa falácia naturalista. Mas, acho que a respeito do que tange a falha de mercado, não tem muito mais o que dizer, não tem muito mais o que trazer no vídeo de hoje. Se os senhores tiverem qualquer dúvida, se os senhores quiserem me xingar, se os senhores quiserem me elogiar, os comentários estão aí embaixo. Os senhores são livres, falem o que vocês acharem melhor. Eu vou ler os comentários dos senhores todos, mas eu não sei ao certo se eu vou respondê-los. Talvez eu responda, talvez não. Se eu ver que tem alguma coisa interessante, eu respondo lá no comentário.
Se o comentário for muito bom, eu faço um vídeo. Mas, em geral, é isso. Em resumo, falhas de mercado não existem e mesmo se existissem, elas não justificam intervenção estatal. Na verdade, se for parar para pensar, nada consegue justificar a intervenção estatal porque ela é inerentemente injusta. Como os senhores podem ver em vários vídeos anteriores meus, em que eu defino isso e explico de uma forma melhor. Então o canal tá aí, tem mais de 40 vídeos já, e vamos crescendo, vamos competindo, e é isso. Tchau, tchau.